Oi, eu sou a Lizzie e esse é o podcast O Que Pensei, um lugar para dividir meus pensamentos ansiosos e aleatórios sobre a vida. Seja bem-vindo. Eu lembrei de uma coisa muito importante, que é, no último episódio que eu dei dica de filme, eu esqueci de falar de um filme que tem tudo a ver com o que eu falei no último episódio. O nome do filme é Mr. Nobody. Então, quero deixar aqui esta indicação que eu me esqueci semana passada e depois eu passei a semana toda pensando, nossa, não acredito que eu esqueci, esse filme tem tudo a ver com o que eu tava falando sobre escolhas, decisões, destino ou não e tal. É um filme bem doido, mas bem legal também, reflexivo, assim, acho que se vocês gostam de ouvir esses papos aleatórios que eu tenho aqui, com certeza vocês vão gostar desse filme, porque ele é bem pra refletir, sabe? Então fica aí a dica atrasada. Gente, andei pensando esses dias sobre... Eu fico me autoanalisando muito, né? Isso é uma característica minha. E aí eu tava pensando sobre uma coisa que eu sempre tive, que meio que faz parte da minha personalidade já. Uma característica que é, eu sou muito... Não sei se é insatisfeita a palavra certa. Eu acho que eu sou muito... meio inconformada, assim, sabe, com as coisas. Sempre querendo mudar alguma coisa, ou sempre pensando demais sobre as coisas. E às vezes eu tenho uma sensação que isso me atrapalha a viver a vida de uma maneira mais simples. Eu queria encarar as coisas com um pouco mais de calma. Minha cachorra tá aqui. Talvez vocês estejam ouvindo ela chorando. Quer vir aqui com a mãe? É porque eu tive que tirar a cama do lugar para poder gravar. E agora ela tá aqui olhando para mim, pensando, por que tu tirou minha caminha que eu tava dormindo? Desculpa, filha, é rapidinho. Só eu gravar e eu já boto no lugar. Então, como eu estava falando, eu sinto que por eu pensar demais e ser um pouco inconformada com as coisas da vida no geral, eu tô sempre... Isso torna minha vida um pouco difícil, mas ao mesmo tempo eu não consigo deixar de ser assim. E eu gostaria de deixar de ser assim. E aí, eu tô pensando sobre isso já há algum tempo, assim, sobre como eu faço para relaxar mais e para tornar minha vida mais simples, porque eu acho que às vezes eu complico a minha vida porque eu penso demais, sabe? Mais ou menos isso. É mais complexo do que isso, mas não sei se eu tenho palavras, vocabulário suficiente para explicar o que eu quero explicar. Mas enfim. E aí eu comecei a pensar sobre isso, assim. Eu acho que é uma característica em alguns momentos boa, eu ser inconformada e meio querer que as coisas sejam diferentes, mas ao mesmo tempo pode ser uma característica ruim a partir do momento que eu não consigo deixar pra lá algumas coisas que eu sei que eu não consigo mudar e aquilo fica meio que me corroendo por dentro, sabe? E eu não consigo esquecer, sabe? Exatamente assim, eu não consigo... Acho que não tem outra forma de explicar isso. Como é que eu vou explicar isso? Difícil explicar. Eu queria dar um exemplo, mas eu não tô nem sabendo que exemplo dar. Mas enfim, espero que vocês entendam, assim, eu sou uma pessoa que eu tenho ansiedade, então a ansiedade é grande parte disso, né? Eu pensar demais sobre tudo. E por pensar demais, eu sinto que eu não descanso. Então, às vezes, eu tenho vontade de desligar minha mente. Literalmente, assim, eu queria poder um controle remoto e desligar, e aí ligar quando eu preciso, sabe? Para poder descansar, porque eu sinto que eu não descanso, porque minha mente não descansa. Talvez eu já tenha falado sobre isso aqui, isso é um assunto recorrente. E aí, dentro disso também, dentro dessa coisa de ser muito preocupada, de pensar demais e de não ter sossego, sinto que não tenho sossego mental, dentro disso também tem uma coisa que é eu ter muita... Não sei se ambição é a palavra, mas eu tenho muita vontade de... Assim, eu espero coisas grandiosas da vida, sabe? Sempre tive isso, desde muito nova. Eu tinha essa sensação de ver a vida dos adultos, das pessoas à minha volta e pensar, a vida é só isso? Eu lembro de, assim, como se fosse ontem, eu pensando exatamente isso, quando eu tinha, sei lá, acho que uns 13 anos, por aí, 12, 13 anos, eu pensando, será que a vida é só isso? Eu via a vida de todo mundo, tipo, a vida é só acordar, ir pro trabalho, fazer as coisas de casa, e aí, sei lá, de vez em quando ter uma diversão ou outra, voltar para casa, dormir, aí no outro dia acordar, trabalhar, ganhar algum dinheiro, fazer as coisas de casa, ter algum outro lazer, dormir, acordar. Eu pensava, não é possível que a vida é só isso. E isso sempre me causou uma angústia muito grande, uma vontade de ter uma vida diferente. Mas eu nunca soube exatamente o que diferente que eu queria da vida. Eu só não queria que a vida fosse essa
monotonia de todo dia, vivendo a mesma coisa. E isso é muito complicado porque como que faz? É isso que eu acho que esse é o assunto de hoje, assim. Porque ultimamente eu tenho repensado isso, que eu sempre fui essa pessoa que eu sempre fui, e comecei a pensar que talvez eu esteja esperando demais da vida, eu espere demais da vida, eu tenho uma mente um pouco delusional, assim, meio, sei lá, sonhadora demais, não sei se é essa palavra, mas alguma coisa dentro disso, assim. Então eu sinto que eu tô sempre esperando mais. Eu acho que eu passei boa parte da minha vida esperando que alguma coisa de grandioso acontecesse, sabe? E agora, à medida que eu fui crescendo, envelhecendo, amadurecendo, vivendo, tendo experiências, eu começo a entender, já há alguns anos eu tenho esse pensamento, começo a entender que talvez nada de extraordinário vai acontecer, sabe? E que a vida talvez seja isso mesmo. Um dia de cada vez, as coisas simples. E não precisa acontecer nada de grandioso para que a vida tenha algum valor, sabe? Não que eu achasse que a vida não tem valor, mas me causava grande angústia pensar que a vida ia ser só isso. E eu queria algo maior da vida. E isso pode ser visto como ser ambicioso, talvez, né? Quando a gente fala, sei lá, eu queria, por exemplo, eu sempre quis conhecer outros lugares, ir para outros países, ter acesso a mais coisas, sabe? Porque acesso não é só... Eu acho que tem a coisa do dinheiro, do financeiro, que eu sempre acabo caindo nisso, mas eu acho que não é só o dinheiro. O dinheiro é o acesso que o dinheiro consegue proporcionar, sabe? Então eu sinto que eu sempre pensei assim, eu não era uma pessoa assim que não gostava das coisas que eu tinha, do que eu tinha acesso, não era sobre isso. Era só que eu queria poder ver mais, eu queria poder experienciar mais, eu queria poder ir além, sabe? Uma vontade muito grande de explorar coisas maiores, viver coisas maiores, principalmente falando de experiências. Não tenho muito isso com coisas materiais, sabe? Tipo assim, eu queria ter uma coisa muito cara. Não sou muito ligada nisso, não. Mas experiências, viver coisas novas e ter acesso a lugares, pessoas, conhecimento, principalmente conhecimento, sim. Aprender mais, sabe? Coisas que... Então, eu sinto que tudo isso está dentro desse mesmo pacote, dessa coisa de achar que a vida de todo dia é meio sem graça. E eu ainda tenho um pouco disso. Eu acho que a vida de todo dia pode, sim, ser sem graça, pode, sim, ser monótona muitas vezes. E eu acho que tudo bem a gente querer algo mais da vida, mas eu comecei a repensar isso em mim, assim. Comecei a pensar se talvez não fosse talvez eu seja idealista demais, talvez eu sonhe demais e concretize de menos. Não sei, a vida está sempre colocando a gente que pensa muito, sonha muito, quer muita coisa, a vida tem um jeito de nos dar rasteiras às vezes, né? E comigo não foi diferente. Levei algumas rasteiras da vida para me mostrar que não é assim que a coisa funciona. E aí eu sinto que eu tive, durante muitas vezes na minha vida, que baixar as expectativas que eu tenho sobre as coisas, assim. E eu acho que em alguns aspectos isso é bom, porque talvez eu realmente sonhe demais. Mas em outros eu acho que foi ruim porque me endureceu, assim, de alguma maneira, sabe? Algumas coisas que eu acreditava, que eu pensava, a vida foi aos poucos tornando as coisas tão complexas e tão difíceis que eu comecei a ficar meio bruta para algumas coisas, assim. Não sei se eu tô sabendo me explicar muito bem, mas enfim. Comecei a desacreditar de muita coisa, perdi um pouco aquela coisa do sonho, do otimismo e tal, sabe? Sei lá, acho que algumas coisas eu fui perdendo pelo caminho, à medida que a vida foi acontecendo e me dando essas rasteiras. Não é assim, ai, nossa, como tive dificuldades na vida. Não estou fazendo um drama aqui, não, mas coisas que acontecem, frustrações, enfim, sabe? E aí a gente começa a repensar. E aí eu acho que isso aconteceu um pouco comigo em alguns momentos. Mas eu também reconheço que talvez eu seja uma pessoa idealista demais. Eu sou muito inflexível com os valores que eu tenho e às vezes perco oportunidades, talvez, assim, de expandir como pessoa, porque
Eu tenho uns valores muito fixos e que eu não consigo flexibilizar. Sim, várias coisas. Enfim, tudo isso para dizer o quê? Para dizer que de uns tempos para cá eu comecei a pensar sobre essa ideia de que talvez a vida não precisa ser extraordinária. Talvez a graça da vida esteja justamente nessas pequenas coisas e simples coisas que eu sempre achei que eram não banais, mas que eu sempre temi que a minha vida ficasse resumida a isso, sabe? A essa coisa do dia a dia, do básico. Eu acho que essa reflexão é uma reflexão muito pós-pandemia, muito pós-pandêmica, porque aquele foi um momento onde a gente precisou baixar as expectativas e inevitavelmente a gente teve que começar a se preocupar com as coisas menores e prestar atenção nas coisas menores. E quando eu digo menores, eu tô falando em escala, sabe? Tipo assim, a coisa do dia a dia, o cuidado da casa, o cuidado sei lá, cuidado da casa sempre tive, né? Mas eu acho assim, essa coisa de ficar muito tempo trancado no mesmo lugar, o teu mundo parece que reduz, sabe? Às vezes eu fico pensando que eu nunca, agora fazendo um breve parênteses aqui, às vezes eu fico pensando que eu nunca saí da pandemia, nunca me recuperei, nunca mais voltei a ser o que eu era antes da pandemia. Não sei se vocês também têm essa sensação. Eu tenho essa sensação muito nítida de que depois da pandemia eu sou outra pessoa, óbvio, porque a gente viveu uma experiência global que a gente nunca tinha vivido, acho que ninguém saiu ileso, mas eu tenho a nítida sensação de que eu nunca mais voltei a ser aquela pessoa que eu era no começo de 2020, até ali final de 2019. E a pandemia veio num momento em que eu estava me refazendo também como pessoa, repensando um pouco minhas escolhas, repensando o que eu queria fazer da minha vida, um momento em que eu estava me sentindo bem, assim, começando a recuperar um pouco minha autoestima que tinha ficado abalada. Então, eu acho que foi uma mistura de coisas no meu caso, mas acho que a pandemia também teve muito a ver. E nessa época, acho que foi a época que a gente parou um pouco para pensar assim, na importância do cuidado das coisas, na importância da companhia dos amigos, dos familiares, na importância do cuidado com a saúde. Tudo isso ficou escancarado, assim, as desigualdades todas que existem, né? Acho que todo mundo sempre soube, mas todo mundo não, né? Tem muita gente alienada no mundo, mas boa parte das pessoas já sabiam que existia, mas isso também ficou escancarado, né? Acho que o quanto o ser humano impacta negativamente no ambiente, no meio ambiente também ficou escancarado. Então, eu acho que, de forma geral, aquele foi um momento que o nosso olhar ficou menos disperso em muitas coisas, como normalmente a gente vive, e ficou mais direcionado para essas pequenas coisas do dia a dia, assim, sabe? E eu acho que desde lá eu venho pensando sobre isso, assim. E como eu disse, eu acho que isso esbarra também nessa coisa da ambição para mim, porque eu fico pensando assim, até que ponto isso de querer mais da vida, de querer viver mais coisas, mais experiências, e às vezes até ter mais coisas também, né? Não é o meu foco principal, mas também, assim, eu penso muito em ter estabilidade financeira e tudo isso, que é super válido e responsável de se pensar, mas eu acho que eu penso demais nisso. Eu acho que eu penso a ponto de não ser saudável, sabe assim? A minha preocupação, ela vai muito, muito além do normal, eu acho. E aí eu também já me peguei pensando sobre isso, de até que ponto essas coisas todas que eu acho que eu preciso viver e preciso ter, e que a vida precisa ser grandiosa nesse tanto, até aonde isso são coisas minhas ou isso me foi ensinado de alguma maneira, ou eu aprendi observando o meu entorno. Eu tenho dificuldade de discernir se isso realmente sempre fez parte da minha personalidade ou se em algum momento eu internalizei de que a vida precisava ser mais ou que eu precisava ser mais para as coisas terem valor, eu não sei, ou até para eu mesmo ter valor, sabe? E aí eu que passei tanto tempo pensando que era uma característica interessante minha, essa coisa de ser inquieta e de ser meio inconformada com tudo. Eu sempre achei que isso era uma coisa que me fazia bem, porque não aceitava qualquer coisa, porque tinha pensamento crítico sobre as coisas e tal, e tudo isso acho que também é verdade, faz parte,
mas de um tempo para cá eu comecei a pensar que talvez isso me adoeça mais do que me ajude, sabe? Então eu comecei a pensar que talvez seja só isso mesmo. Sabe aquele pensamento lá que eu tinha quando eu tinha 12 anos de a vida é só isso? Talvez sim, acho que a vida talvez seja só isso mesmo, para a maioria das pessoas. E talvez seja até um pouco, não sei se arrogância, mas talvez seja até um pouco ilusão da minha parte, assim, uma coisa de querer que a minha vida tenha algum significado maior, ou que minha vida seja de alguma maneira extraordinária, sabe? Eu sempre achei que alguma coisa ia acontecer na minha vida e tudo ia se encaixar. Eu não sei explicar. Eu sempre me senti inadequada, né? Isso eu já falei sobre isso. Em muitos sentidos, assim. E, inclusive, em relação à sexualidade, quando eu percebi que tinha alguma coisa diferente em relação à minha sexualidade, eu pensei, pronto, agora. Então não era isso o tempo inteiro. E aí já se passaram mais de 20 anos e eu continuo me sentindo estranha no mundo. Então acho que não era isso. Eu acho que é só essa coisa de achar que é um misto de ansiedade com sonhos um pouco além da conta, assim. Eu acho que eu sou muito mental nesse sentido de eu espero muita coisa, eu sonho muita coisa, minhas expectativas são sempre altíssimas e isso é muito perigoso, né? Porque a gente se frustra muito. Se frustrar é bom, é importante, mas sempre começa a ficar complicado. Então acho que chega uma hora que a gente tem que botar o pezinho no chão e encarar a realidade como ela é. Eu acho que eu aprendi isso muito nos últimos anos. E também aprender a ver beleza e valor também no que é simples. E não só no que é extraordinário, diferente, grandioso, enfim. E aí, isso tudo me fez lembrar também de um filme que eu vi não há muito tempo atrás, alguns meses atrás, que se chama Dias Perfeitos. Não sei se vocês já assistiram. Vou tentar explicar um pouco a história sem dar muito spoiler, tá? A história de um cara que o trabalho dele, a gente vai acompanhando a rotina dele, ele tem uma rotina muito parecida todos os dias, e o trabalho dele é faxinar, limpar banheiros públicos. E aí a gente vai acompanhando a rotina daquele cara, não vou falar muito sobre o restante do filme, mas o filme é muito assim, ele tem um ritmo mais lento, tudo, que é justamente para a gente perceber como que aquele personagem encara a vida que ele leva. E aí, a princípio, talvez possa parecer que ele tenha uma vida muito monótona, mas a gente vai assistindo tudo que ele vive, tudo e como ele é em relação à vida, e a gente percebe que ele está completamente satisfeito com a vida que ele tem. E a vida dele é extremamente simples, muito repetitiva até, os dias assim são repetitivos e ele tem sempre as mesmas tarefas e tudo. E a gente vê que ele faz tudo com muito cuidado, muito bem feito. Um trabalho que muitas pessoas podem até interpretar como um trabalho menor e tal, porque, né, fazer faxina basicamente, e é um trabalho como qualquer outro. E ele é extremamente dedicado ao trabalho dele e extremamente satisfeito com aquela vida simples que ele leva. E aí isso é legal, assim, isso faz a gente refletir, né? É um filme muito bonito, vale a pena assistir. Se eu não me engano, ele entrou recentemente na Netflix. Acho, se eu não estiver doida, dei uma olhada lá. E aí o filme é isso, assim, é ele vivendo a vida dele e tal, tem algumas outras coisas, mas é basicamente isso. E é um filme belíssimo. E aí eu fiquei pensando assim, de uns tempos pra cá, eu tenho dado muito valor pra isso, pra essa coisa do dia a dia, pras coisinhas simples. Eu tenho um ritmo de vida, apesar da minha cabeça ser muito turbulenta, o meu ritmo é muito lento. Eu sinto que o meu ritmo é lento demais para a sociedade em que eu vivo. Para o capitalismo até. Assim, eu acho que eu gosto de fazer as coisas com calma, com paciência. Eu acho que para fazer as coisas bem feitas tem que ser com calma. Eu gosto muito de pensar antes de fazer as coisas, não fazer as coisas muito na pressa, apesar de eu ser ariana e em algumas situações eu sou impulsiva, mas eu adquiri nos últimos anos uma
não diria calma, porque minha mente nunca tá calma, mas uma certa... Acho que eu adequei meu passo, assim, sabe? Sei lá. Eu sempre tive, assim, eu sempre fui taxada como preguiçosa, por exemplo. Para a maioria das pessoas, as pessoas acham que eu sou preguiçosa. E aí, com o tempo, eu fui percebendo que não tem a ver com preguiça, porque quando eu faço as coisas, eu faço com 100% do meu foco, com a minha vontade, com a minha força. E às vezes a pessoa precisa me tirar daquilo que eu tô fazendo, porque senão eu fico fazendo sem fim, quando eu realmente estou empenhada em alguma coisa. Então não tem a ver com preguiça, com não querer fazer as coisas. Tem a ver com fazer aquilo que me interessa. Isso sim. Então, assim, eu sempre tive um ritmo mais lento, no sentido de eu não tenho muita pressa, assim, sabe? Pra fazer as coisas. Eu faço no meu ritmo, eu faço com cuidado, principalmente, assim. Acho que por isso também a profissão de edição combina tanto comigo, porque é uma coisa que precisa ser feita com calma, com cuidado, com atenção aos detalhes. E eu gosto disso, sabe? Eu acho que isso, de alguma forma, até é meio meditativo para mim, ter que fazer coisas assim. Inclusive, eu tô pensando em fazer isso com mais frequência, sabe? Atividades que me façam fazer coisas bem minuciosas e com calma, porque isso realmente me faz bem. Isso eu só percebi ao longo dos anos, eu não sabia disso. Eu achava até que eu era ruim com essas coisas assim de detalhe. Acho que não sei se eu tenho uma motricidade fina tão boa, assim, para fazer coisas com as mãos mesmo, coisas manuais mesmo, mas muitas coisas que têm que ser feitas com calma, por exemplo, cozinhar. Eu percebi, fui me tornando ao longo dos anos uma pessoa que gosta de parar para cozinhar e preparar cada coisa e cortar cada coisinha e deixar tudo separadinho. Eu sou bem metódicazinha assim na hora que eu vou cozinhar, eu gosto de tudo organizado. À medida que eu vou cozinhando, eu já vou lavando as coisas que eu sujei para não deixar tudo acumulado. Tem todo um método de fazer as coisas. E é uma outra coisa que quando eu tô afim, não é sempre, às vezes eu tô um pouco cansada, mas eu cozinho bastante. Então é uma coisa que quando eu tô afim, eu faço assim com um extremo cuidado, com calma. E isso eu sinto que quando eu faço essas coisas, minha mente descansa um pouco, porque eu fico focada naquilo que eu tô fazendo, assim. Eu tenho muito hiperfocos, né? Eu sei que isso virou um assunto meio banalizado na internet, como tudo que cai na internet acaba banalizando depois com o tempo, né? Por mais sérios que sejam os assuntos. Mas eu realmente, quando eu descobri essa palavra, eu pensei, nossa, faz sentido, eu sou exatamente assim. Então eu tenho muito isso, assim, quando eu tô concentrada numa coisa, tudo que eu penso, 24 horas por dia é aquela coisa. Então eu sou realmente a pessoa do hiperfoco. Eu não posso exagerar muito com isso, né? Mas é bom que eu faça pequenas atividades, assim, do dia a dia, sabe? Que são mais calmas e tal. Então, acho que tudo isso quer dizer o quê? Quer dizer que eu passei a dar valor. Eu começo a me perder nos assuntos, desculpa. Eu passei a dar valor para isso, assim. Mas eu sinto que pós-pandemia, mais do que tudo, assim, eu comecei a prestar atenção nisso. Eu acho que a coisa de... Eu comecei a criar o hábito da meditação também, muito mais ou menos nessa época. Acho que foi em 2000 acho que uns 2 anos antes da pandemia, eu comecei a criar o hábito de ouvir meditações. E porque foi bem a época em que a minha ansiedade começou a aparecer de maneira forte, assim. Eu comecei a ter crises de pânico, medo das coisas e tal. E eu fui estudar, né? Quando eu descobri que eu estava tendo esses sintomas, eu comecei a pesquisar e pensei, isso aqui é ansiedade com certeza. E aí comecei a ver formas alternativas de eu... primeiro eu quis entender como é que funcionava a ansiedade, assim, no meu organismo mesmo, e como fazer para aquilo diminuir. Então fui aprendendo exercício de respiração, fui aprendendo várias coisas. E aí, nesse processo, eu acabei colocando meditação e algumas meditações guiadas também, aquelas para dormir, porque eu sempre tive muita dificuldade para dormir, insônia. Então eu comecei a colocar isso no meu dia a dia. Mas depois da pandemia, eu acho que assim, da pandemia em diante, eu comecei a levar isso mais a sério. E até hoje eu faço meditação e isso me ajudou a me acalmar, assim, me colocar num estado de um pouco mais de foco no aqui e agora. Porque eu acho que também tem um pouco disso, assim. Tô sempre pensando no futuro ou revivendo coisas do passado. Como eu falei, acho que no último episódio, não sei, fiquei falando de coisas de passado, né? Então, assim, eu nunca tô aqui agora prestando atenção. Assim, se eu não me cuidar, eu nunca tô no aqui e agora. A menos quando eu tô fazendo essas tarefas pequenas. Então, eu entendi também que isso tem um valor interessante, sabe? Fazer isso.
e ter uma vida assim mais simples. E aí, nisso de ter uma vida mais simples, é claro que não engloba só as tarefas diárias. Eu acho que engloba também tudo que a gente espera da vida como um todo. E aí entra nesse outro aspecto, que é o aspecto da ambição que eu estava falando. Em algum momento da vida, isso não era uma coisa que eu sempre tive. Em algum momento da vida, eu comecei a me preocupar muito com dinheiro. E eu ainda não consegui decifrar qual foi o gatilho, onde foi que isso nasceu. Não sei se foi preocupação mesmo natural com a vida, porque tudo cada vez mais caro, mais difícil. Mas em algum momento nos últimos anos, ser bem-sucedida virou uma grande questão na minha cabeça. Eu não sei porquê. É assim, quando eu digo uma grande questão, é além do normal, tá? Além de uma preocupação comum que todo mundo tem que ter com o básico, que é pagar as contas, se sustentar e tal. Eu sinto que eu tenho uma preocupação excessiva com esse assunto de uns tempos para cá. E aí eu comecei a me perguntar sobre isso também, de onde isso veio, porque eu não é muito a minha natureza ser assim, pelo contrário. Para vocês terem uma noção, quando eu penso assim numa vida boa, o que seria para mim ter uma vida boa? Eu penso morar num lugar calmo, ter uma casa legal, assim, com o mínimo de conforto, mas nada demais. E principalmente, assim, morar perto da natureza. Sempre quis morar perto do mar, perto da praia. Eu não sou muito fã de centros urbanos muito agitados. Eu sempre penso, não queria morar numa cidade super agitada, tipo São Paulo, assim. Já rolou esse assunto, né, de tu deveria morar em São Paulo, porque as coisas que tu gosta de trabalhar acontecem muito em São Paulo, ou sei lá, ter oportunidades no audiovisual. Eu que queria muito trabalhar com cinema, né, morar no Rio ou morar em São Paulo. No Rio eu até consigo cogitar a possibilidade, mas eu não consigo de maneira alguma me ver morando em São Paulo. Até posso um dia morar, né, nunca se sabe do futuro, né, não tem como eu saber, mas ser feliz, estar em paz, aí já é outra história. Eu acho que no meu mundo ideal, eu moraria numa praia, numa cidade pequena, perto do mar, onde eu pudesse ter uma rotina calma, onde eu pudesse fazer as coisas no meu tempo. Então, assim, por isso que para mim trabalhar de maneira autônoma, ou mesmo trabalhar em alguma empresa, mas de maneira remota, para mim faz tanto sentido, assim, porque eu gosto muito de ter a autonomia de fazer as coisas no meu ritmo. Eu consigo cumprir com tudo que eu preciso fazer, desde que eu possa ter controle e organizar as coisas do meu jeito, sabe? Então, assim, no meu mundo ideal, a vida que eu gostaria de ter é essa. Um ambiente com bastante natureza, uma salinha onde eu pudesse fazer minhas meditações. Eu queria muito ter uma sala de cinema na minha casa. Aí já começa a parte de ter um pouco de luxo, assim. Coisas que eu gostaria de ter, isso seria um pouco de luxo. Equipamentos de filmagem e um estúdio legal dentro de casa e uma salinha de cinema, aí já entra na parte do luxo. Mas fora isso, sim, eu fico pensando, no geral, meu estilo de vida que eu gostaria de ter é muito mais simples do que luxuoso. E aí eu não sei porque de um tempo para cá, essa coisa de ter uma vida muito... Eu acho que é um medo de incerteza, assim, financeira, sabe, para o resto da vida, assim. Eu queria muito viver tranquila, assim, nunca mais ter que me preocupar com isso. Ter que me preocupar com o financeiro. Acho que minha vida ficaria muito melhor, minha mente descansaria se eu não precisasse me preocupar com isso, que eu acho que é o maior dos meus problemas. Enfim, estou saindo um pouco do assunto, eu acho. Mas, enfim, tudo faz parte da mesma linha de raciocínio, né, sobre isso. Então é isso, assim, eu fico meio dividida entre, será que tá dentro de um plano de vida que faz sentido para mim, eu me preocupar com essa coisa da estabilidade financeira a ponto disso me inquietar tanto, isso é normal, isso é dentro do responsável que uma pessoa deve ter, ou será que eu estou passando um pouco do limite e às vezes eu só preciso viver com o básico, assim, da vida, sabe? Porque eu acho que a gente não precisa ter muita coisa. Eu sou uma pessoa que eu não tenho muita coisa, porque eu não tenho condições financeiras também. Mas não só por isso, porque eu acho que eu realmente não preciso de muita coisa. Porque eu sempre tive pouca coisa e nunca me importei muito com isso, sabe? Com ter muitas coisas. E olha que eu cresci num ambiente onde eu convivia com muita gente rica,
Não sei se eu já comentei sobre isso aqui, mas lá no Instagram, nos vídeos antigos, eu lembro que eu falei sobre isso, assim, sobre que eu estudei numa escola onde as crianças eram ricas e tal, né? E eu acho que era a única pobre que tinha lá. E porque eu estudava com bolsa e tudo mais. Então, de alguma maneira, eu poderia ter crescido com algum senso de, sei lá, uma vontade de querer ser igual aquelas pessoas, sabe? Eu ter a mesma coisa que aquelas pessoas tinham. E acho que durante a adolescência eu tentei, assim, me adequar e ficar meio parecida com aquela galera, mas não tinha nem como, não tinha nem recursos para isso, porque eles realmente tinham mais dinheiro do que eu, que era uma escola particular. Mas, então, assim, eu não cresci com essa sensação de que eu tinha que, sabe, ter muita coisa e tal. Pelo contrário, a única coisa mais ambiciosa que eu sempre tive foi vontade de viajar para outros países. Isso sim, que não deixa de ser um luxo, né, porque é uma coisa que não é barata. E no fim, olha só, eu não consegui viver isso durante quase toda a minha vida. Eu fui realizar esse sonho esse ano só. Então, assim, eu me considero uma pessoa meio desapegada de coisas materiais no geral. Mas, ao mesmo tempo, às vezes eu me vejo desesperadamente preocupada com isso e sonhando com ter uma casa espaçosa e com tudo que eu tenho direito e não sei o quê, para poder sentir que a vida aconteceu, que, sei lá, alcancei algum sucesso ou que eu não preciso mais me preocupar com dinheiro. E aí, quando eu me vejo pensando nisso, eu fico pensando, de onde veio isso? Por que de uns anos para cá? E isso é relativamente recente. De uns anos para cá, esse tipo de pensamento começou a surgir na minha cabeça, assim. Uma sensação de que eu preciso conquistar algum tipo de riqueza material. E não preciso, assim, sendo sincera. Óbvio que minha situação financeira precisa ser estável. Eu estou em busca disso. Mas eu não preciso de nada além de uma estabilidade pro essencial da vida, assim, ter dinheiro para um lazer, para fazer as coisas que eu gosto, poder viajar, que é uma coisa que eu gosto muito, mas não preciso ter tanta coisa. E também não tenho que provar nada para ninguém, assim, sabe? Mas dentro eu tenho uma coisa interna que parece que eu tenho que provar alguma coisa para alguém e eu não sei dizer de onde isso veio. E esse é um papo que talvez eu devesse estar tendo num consultório, mas eu tô tendo aqui. Enfim, e aí eu fico nessa batalha constante, né? Entre, às vezes, querer ter essa vida maravilhosa aí dos sonhos e, às vezes, pensar, na verdade, sabe o que eu queria? Uma casinha, assim, confortável, com tudo que eu preciso, mas uma casinha na beira de uma praia, numa cidadezinha, onde eu possa, sabe, os vizinhos ser gente boa, um lugar onde tenha segurança para andar na rua, principalmente, porque isso é uma coisa que me preocupa bastante, é um dos gatilhos fortes da minha ansiedade. E aí eu fico pensando, eu seria muito feliz vivendo uma vida assim. E é uma vida que muitas pessoas podem dizer que é simples demais, mas eu consigo me ver vivendo essa vida e ficar de boa, sabe? E aí eu sinto que eu tô sempre nessa dualidade, e aí eu comecei a pensar que talvez dê para conciliar as duas coisas. Que é legítima essa minha necessidade de sentir que eu tenho uma segurança financeira e que isso é importante. Eu senti que talvez eu tenha dinheiro suficiente, segurança suficiente para poder acalmar essa ansiedade que existe, mas que também eu posso ter uma vida simples. E aquele dinheiro pode estar lá, sei lá, numa conta, numa aplicação, para que eu possa manter a minha paz de saber que se eu tiver qualquer situação e qualquer necessidade urgente, enfim, não sei exatamente o que, eu tenho condições de me virar, entendeu? Mas eu não preciso necessariamente ter uma vida com grandes luxos para isso. E talvez eu possa realizar as duas coisas. Ter a vida simples na qual eu acho que eu seria bem feliz, e também ter a segurança financeira que eu sinto que pode talvez me trazer alguma paz, sabe? Então é isso, assim. Não sei se eu consegui explicar exatamente. É um assunto muito complexo ainda dentro da minha cabeça. Acho que eu não elaborei o suficiente para poder falar, mas eu espero que vocês tenham entendido, assim. Esse dilema entre ter ambição e ter vontade de ter mais recursos no sentido financeiro, mas também achar que a vida mais simples combina mais comigo. E eu não tô aqui romantizando, nada disso. Eu sei que tem coisas que só o dinheiro resolve, e é isso mesmo. Mas eu também acho que uma vida mais simples, mais conectada com as coisas que me importam mais, assim,
ter um pouco de paz de espírito, principalmente viver em segurança. Tudo isso para mim é mais importante do que tudo, assim. E às vezes eu penso até nisso, assim. Eu lembro que eu já me peguei pensando, pô, eu queria ter dinheiro suficiente para morar num condomínio fechado, porque eu acho que vou me sentir mais segura morando num condomínio fechado, sabe? Porque realmente é um gatilho para mim, essas coisas em relação à minha ansiedade. Não é uma coisa de, quer ser chique morando num condomínio fechado, não. É porque eu acho que tem uma estrutura de segurança melhor do que, por exemplo, eu morar sozinha numa casa, num bairro, sabe? Enfim, coisas assim que passam pela minha cabeça. Enfim, acho que eu já tô me perdendo um pouco falando coisas que não tem mais a ver com o tema. Mas enfim, toda semana é isso, né? Toda semana sou eu me desculpando porque eu me perco nos assuntos. Enfim, espero que tenha dado para vocês entenderem. A minha bateria tá para acabar. Então, o que eu queria deixar de reflexão nesse episódio é: a vida pode ser simples e ser boa também. E eu acho que durante a pandemia eu percebi isso. Eu entendi a importância dessas pequenas coisas, mais do que eu já era, assim. Eu sempre fui muito observadora de coisas de detalhe, sempre gostei de estudar, assim, entender o comportamento das pessoas, sempre gostei de uma coisa meio antropológica, filosófica, a parte de sociologia, tudo isso sempre me interessou, assim. Então, sempre fui atenta, acho que aos detalhes e as coisas, assim, que as pessoas consideram menores, talvez. Mas eu acho que eu nunca tinha vivido isso no dia a dia, sabe? Eu, durante muito tempo, fiquei tentando me adequar a essa vida corrida, apressada, esse ritmo capitalista, esse rolê assim, que é super difícil para mim acompanhar isso. É muito contra a minha natureza, assim. É estranho explicar, mas, enfim, é a vida, né? A gente tem que se adaptar em alguns momentos. E aí eu acho que, à medida que o tempo foi passando e a maturidade me fez perceber que, não, dá para eu adequar tudo que a vida exige ao meu ritmo. Então, assim, aprendi que eu gosto de trabalhar de uma forma X, porque se adequa um pouco melhor ao meu ritmo. Que eu gosto de organizar minha rotina de forma Y, porque se adequa um pouco mais ao meu ritmo. Então, acho que eu estou nesse processo de equilibrar o que a vida pede e que é necessário e aquilo que é quem eu realmente sou. Também para não ficar o tempo inteiro traindo essas coisas que são minha essência, assim, sabe? E também me atormentando mentalmente, assim, sabe? Fico me sentindo culpada por não ser igual a todo mundo e tal. Inclusive, eu acho que esse é um assunto que eu preciso trazer aqui, sobre essa coisa de produtividade, que é um papo que me incomoda muito, assim, e tá cada vez mais evidente, né? Só se fala em ser produtivo o tempo inteiro e, de um lado, as pessoas estão falando de ser produtiva, de outro lado, as pessoas estão falando sobre dar uma diminuída no ritmo das coisas, porque, enfim, burnout, tudo isso que hoje em dia a gente sabe. Mas a verdade é que a vida exige um ritmo, e aí quem não acompanha esse ritmo parece que fica deslocado, e é assim que eu me sinto às vezes, sabe? Tem uma situação que me aconteceu uma época quando eu trabalhava em call center, que eu acho que exemplifica isso muito bem. Assim, como às vezes a vida exige coisas num ritmo e eu tenho outro. Eu trabalhava, já falei para vocês que eu trabalhava com atendimento em call center, né? E aí, nesse ambiente de call center e tal, existe uma coisa que eles fazem avaliações dos funcionários constantemente, né? Então, eles avaliam as ligações que a gente recebe ou faz, né, durante os atendimentos, avaliam várias coisas. E naquela época, no trabalho que eu estava, eles avaliavam muito a quantidade de pessoas que a gente conseguia atender. Quanto mais gente a gente atendesse, a gente era, assim, parabenizado ou ganhava algum bônus, alguma coisa assim. Ganhava, às vezes, um prêmio, um brinde, uma folga, coisas desse tipo. E aí, existia essa coisa de premiar por isso, e também eles avaliavam a quantidade de rechamadas. O que é rechamada? É uma pessoa que liga uma vez por algum motivo, e aí ela liga de novo daqui a um dia ou dois, enfim, ou às vezes no mesmo dia. Isso, a pessoa que atendeu esse cliente, isso é visto como uma coisa ruim, porque se ele teve que ligar de novo, significa que você não resolveu. E a gente sabe que, enfim, tem várias variáveis aí, né? Nem sempre é por culpa do atendente, mas, enfim, era assim que eles avaliavam as pessoas. E aí aconteceu uma ocasião que eu fui bem avaliada por ter um número menor de rechamadas, ou seja, poucas pessoas que eu atendia ligavam novamente,
mas ao mesmo tempo eu atendia poucas pessoas por hora. E aí eu achei que a avaliação era bem sem sentido. E aí eu coloquei isso pra fora, né? Eu fui falar numa reunião ali no momento onde estava toda a equipe, inclusive o cara que na época era meu chefe, e eu falando, não faz sentido esse jeito que vocês avaliam, porque uma coisa necessariamente impacta na outra. O motivo das pessoas que eu atendo ligarem menos de volta é justamente porque eu falo com elas com atenção, com cuidado, a ligação dura mais tempo, e a ligação durando mais tempo significa que toma mais tempo do meu horário de trabalho. Então, aquele tempo que eu estou com aquele cliente, eu não consigo receber outras ligações. E isso faz cair o meu outro índice, que é a quantidade de ligações que eu consigo atender por dia. Mas, em contrapartida, eu considero que eu estou atendendo esses clientes tão bem que eles nunca precisam ligar de volta. Então, o que vale mais? Um cliente bem atendido, satisfeito, que não precisa ligar de novo, ou que vai ligar de novo daqui a muito tempo, ou atender muitos clientes em 1 hora, porque para mim não faz sentido essa lógica. E aí isso foi uma discussão que ficou acontecendo ali durante um tempo, e a minha cabeça simplesmente não conseguia entender por que eu estava sendo mal avaliada por uma coisa que eu estava fazendo bem feita. Então, assim, entende como é complicado? Esse é só um exemplo de inúmeras situações que eu passei em locais de trabalho, em que eu simplesmente não conseguia adequar o meu jeito ao ritmo que aquele ambiente, que aquela empresa, que aquela corporação, que esse universo capitalismo, que esse ritmo capitalista esperava de mim. É só um exemplo bobo, mas que acho que deixa claro, assim, como isso tudo são coisas que ao longo da vida foram fazendo eu me sentir inadequada muito, assim, sabe? Em muitos momentos. E ninguém concordava comigo, sabe? Quando eu falava as coisas, enfim. Então, assim, pra mim, hoje em dia, eu sinto que eu tô mais próxima do que eu sou, de verdade, assim. Eu tô mais próxima de viver a vida no meu ritmo. E mais parecida, eu comecei a perceber que quando eu assisti esse filme, Dias Perfeitos, eu fiquei pensando, nossa, minha vida é meio que isso, assim. Porque o meu dia a dia é meio assim, cada dia fazendo meio que as coisas parecidas, tem uma certa rotina no meu dia, não tão perfeita, porque vocês sabem, eu já falei que eu tenho problemas com acordar cedo, com algumas coisas, mas de certa forma minha vida está muito nesses detalhes e nas coisas simples, e eu comecei a me relembrar do quanto isso é importante também, assim, e quanto nem tudo precisa ser uma grande coisa para ter importância. Até essas pequenas coisas do dia a dia são importantes. E aí eu comecei a pensar que a minha vida, de alguma forma, tinha alguma semelhança com esse cara desse filme, e esse personagem do filme, a gente fica pensando enquanto assiste, né? O que ele faz ali é de extrema importância, né? O trabalho dele de manter o ambiente higienizado e tal. E as pessoas super não se importam com ele, passam por ele, não estão nem aí, como se ele não tivesse importância, mas o trabalho dele é extremamente importante. E se a gente pensar numa escala na nossa vida, assim, a gente pensar quantas pessoas fazem esses pequenos trabalhos rotineiros todos os dias, que a gente considera coisas muito básicas e muito comuns, mas muita gente, de fato, gosta daquilo que faz e vê importância naquilo que faz. E realmente é importante, cada coisa é importante. E aí eu me peguei pensando nisso, assim. A vida de todas as pessoas, não tem como todo mundo ter uma vida extraordinária com coisas incríveis e diferentes acontecendo. Algumas pessoas vão só ter uma vida comum e fazer coisas comuns que podem ser consideradas menores, mas que são tão necessárias quanto as coisas grandiosas, sabe? Então, sei lá, me peguei pensando em tudo isso. Sempre faço algum paralelo com alguma coisa da minha vida, porque é meio que inevitável, eu acabo me enxergando em muitas situações assim que eu já vivi e tal. E esse filme é um filme que me tocou bastante e me fez relembrar isso, assim, a importância das pequenas coisas. E me colocou de novo para pensar nesse conflito que eu sempre me vi, nesse conflito de desejar coisas maiores e não só falando de dinheiro, né, mas assim, experiências maiores, sei lá, às vezes eu fico querendo eu queria criar alguma coisa que fosse muito importante, impactante, eu queria, sei lá, trabalhar num filme que tivesse grande notoriedade, ou sei lá, ou numa história muito boa, sabe, queria criar uma história muito boa, escrever um roteiro que as pessoas fossem assistir e dizer, nossa, sabe,
Parece que eu tô sempre querendo provar alguma coisa pra alguém. Eu não sei nem pra quem que eu tô querendo provar. Até eu, às vezes, me pego caindo nessa ilusão, né? De que a gente precisa ser muita coisa, assim. Eu não sei se eu consegui me explicar hoje. Peço desculpa se ficou muito confuso, tá? Porque eu tô falando de umas coisas bem aleatórias hoje. Acho que eu misturei assuntos. Quando eu estiver editando é que eu vou entender se fez ou se não fez sentido. Mas, no geral, o que eu queria dizer era isso, assim. A gente... Tô falando a gente, mas acho que tudo que eu falo aqui é um pouco pra mim também. Aprender a valorizar todas as coisas e dar importância para todas as coisas. E até as coisas que parecem ser muito pequenas e menores são necessárias e importantes no quadro geral das coisas, assim. Tem uma frase que eu gosto que fala: nunca subestime a grande importância das coisas pequenas. Se não me engano, é isso. Ou alguma coisa parecida com isso. E eu gosto disso, porque é isso. Até as coisas pequenas são de extrema importância. Então, acho que a reflexão é essa. Fica aqui a dica para vocês assistirem esse filme, Dias Iguais... Não, Dias Perfeitos. Dias Iguais é a música da Sandy, que eu adoro também. Podem escutar também, fica aí essa dica. Mas o filme Dias Perfeitos, que está disponível na Netflix. Como uma pessoa insatisfeita que sou, estou terminando esse episódio insatisfeita, achando que falei coisa demais, não consegui seguir uma linha de raciocínio muito legal. Mas eu já estou aqui há 1 hora, um pouco mais de 1 hora gravando, então é isso que vai ser o episódio de hoje, tá, gente? O bom é que tem toda semana, então sempre é possível eu me redimir na semana seguinte. Tá bom? Então, um beijo e até o próximo.